né, alcancemos essa santidade, a mesma felicidade que eles vivem, né? Que tanto Deus como Nossa Senhora vivem, que é a felicidade, né, do ato único de Deus que foi depositado todos os bens, né, do amor divino no Fiat Supremo, no ato único, né? E a nossa Mãe do Céu, ela é rica com todas as prerrogativas que ela tem, ela é o que ela é, rainha, né? Vencedora, né? Triunfante, maravilhosa, imaculada, tudo que ela é tudo por causa da divina vontade. Tudo por causa do amor de Deus derramado nela. E ela, né, não é egoísta. Eu estava dizendo, ela não é egoísta. Ela não quer só para ela não quer que no céu as pessoas olhem para ela e fiquem babando lá no céu, né? Olhando para ela e falando: "Nossa, meu Deus, a deusa. Ah, deusa". Ninguém, ela não suportaria uma ideia, é isso, ela não suportaria essa ideia. Tá? Então, tira isso da sua cabeça, porque a Nossa Senhora não suportaria essa ideia. Não é do feitio de nossa mãe, ela, né, assim, se ver acima de nós, tá? Ela aceita que ela é, né, que ela é a nossa mãe, nossa rainha. Ela aceita, mas ela não quer ser sozinha. Ela chama a gente de rainhas também, né? De outras rainhas. Você vê como que ela é. Ela não tolera ser vista como diferente de nós. É o que ela mais deseja é que nós sejamos iguais a ela. Então, tudo que ela recebeu de Deus foi por causa do Fiat Supremo reinando nela. Então, ela quer ter os seus filhos que vão estar com ela, né, lá no céu, sendo essas pessoas, né, reinantes, junto com ela. Então, assim, você imagina que coisa, né? Ela não tolera a ideia de estar ali num trono e não ter outros tronos também dela, né, junto com o dela, com pessoas sentadas também. Ela quer, né, ter um cortejo de reis e rainhas estando no céu lá, né, com ela. Então ela é assim. Então a nossa mãe, ela é desse jeito, não adianta chorar. Não, ela tem que ser sim, a nossa deusa, ela tem. Não, ela não é, não adianta chorar, ela é humana, criatura de Deus, é a mais pequena de todas. Ela é a serva de todas, ela é o banquinho que a gente pisa para poder subir para Deus. Ela só aceita isso, ela não tolera menos do que isso. Ser mãe pra gente, né, é o cuidado, é ser serva, é ser cuidadora, é ser aquela que promove, né, que troca nossas fraldas, né, que vai nos fazer, né, suprir as nossas necessidades para que a gente não tenha desculpa para dar para Deus, né? Então ela é aquela que facilita nosso caminho para a gente alcançar a Deus, né? Então a nossa mãe, ela é uma coisa fofa, né? Ela é linda. Ela é essa simplicidade de pessoa, ela é essa pessoa próxima, maravilhosa e que ela quer que nós sejamos iguais a ela, nem mais nem menos. Ela fala isso claramente, que ela não quer menos que isso. Ela quer que a Luísa, ela vem e fala para a Luísa: eu quero que você seja igual a mim. Eu quero que você tenha a mesma santidade que reinou em mim. Eu quero que você tenha a mesma divina vontade que habitou em mim. Eu quero que Deus possa derramar em você todos os mares de sabedoria, todos os mares de poder, todos os mares de amor, do mesmo jeito que derramou em mim. Eu quero que você conheça a Trindade Santíssima, o seu Pai Criador, né, de uma forma intensa, conhecer os pensamentos como eu conheço, todos os pensamentos, sentimentos, sofrimentos, conhecimentos sobre Deus, eu quero que você também tenha esse conhecimento. Então, não é errado, né, a gente pensar dessa forma, porque é ela quem nos quer assim, ela que quer que nós assumamos essa realidade. Ela quer que nós queiramos o que ela quer, né, que é a vontade de Deus, que é a vontade de Deus reinando em nós, sendo possuidores dessa vontade. Nós vamos ser reis, porque vamos nos autodominar. Nós não seremos mais escravos da nossa vontade humana, né? Das misérias, dos nossos vícios, da carne, dos prazeres. A gente não vai se deixar levar, né, por nenhum prazer, né? A gente não vai ser como um animal que vê uma carne, um cheirinho e vai correndo desesperado, né, comer aquilo lá
porque a gente não controla a nossa capacidade de controle, a gente não tem controle, né? Então ela não quer que a gente seja assim escravo dos prazeres da terra, colocando essas coisas, né? Às vezes na frente dos nossos deveres, na frente da nossa responsabilidade, né? Que a gente não coloque o nosso eu acima das coisas que são importantes. Então, ela viveu ordenada. E nós devemos ser como ela, ordenados, né? Então, ela vem nos ajudar a entender isso em todos os momentos da nossa vida. Ela vai vir aqui nos alimentar, tá? Para nos fazer compreender tudo isso. Então, ela vem falar: minha querida filha, sinto a irresistível necessidade de descer do céu para lhe fazer minhas visitas maternas. Então, imagina que coisa mais maravilhosa, nossa mãe descer no céu para visitar a Luísa sensivelmente, né? De uma forma tão diferente, né? Não é igual às outras situações que a Luísa passou, em que a Nossa Senhora veio para poder fazer apelos para a Luísa. Porque olha só, uma coisa que eu ouvi esses dias, Jesus, ele falando assim: antes, Aline, você rezava para mim. Antes você rezava para mim, ficava rezando para mim: Senhor, 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 pelo amor de Deus, Senhor, misericórdia, perdão, Senhor, né? Aí Jesus falou para mim: agora, Aline, eu quero que você se una à minha mãe. Eu falei: mas e aí, o que eu vou fazer? Ah, se una à minha mãe, porque ela reza o dia inteiro para vocês. Para vocês. Ela reza assim: meus filhos, ouçam Jesus, meus filhos. Ela fica rezando para vocês. Ela fica lá do céu, olhando para a terra e rezando: meus filhos, ouçam Jesus, meus filhos, ouçam Jesus, meus filhos, ouçam o que Jesus tem a dizer. Ela fica rezando para vocês, entendeu? Pedindo para vocês fazer as coisas. Vocês ficam: por favor, Senhor, ó Nossa Senhora, roga por mim. E ela fica rogando para vocês. E ela fica lá do céu: homens, por favor, ouçam meu filho. Ouçam, façam tudo o que ele vos disser. Homens, obedeçam a Jesus. Homens, entrem na vontade divina. Seres humanos, meus irmãos, meus filhos, por favor, ouçam Jesus. Aí Jesus falou assim: Aline, reze para os homens ouvir a voz. Reze na divina vontade, para que os homens ouçam a minha voz, para que os homens venham para a divina vontade. Reze para que a divina... Entendeu? Porque o reino já está aí, já está disponível, o dom da divina vontade já está aí, tá tudo certo. Então não tem mais o que pedir para mim. O que eu já tinha que dar, já dei, que é o reino da divina vontade. Ele falou que não tem mais nada para a gente pedir para ele. Ele falou que não é para pedir mais nada para ele. Que agora é hora de pedir para o ser humano que tem que responder. Agora é a hora do ser humano ouvir as orações de Deus. Deus rezando do céu para nós, falando: ouçam meus filhos o que eu disse, ouçam meu evangelho, ouçam a minha palavra. Deus está gritando do céu, rezando para nós, e nós, uns bandos de bobo, rezando para ele. E ele só quer agora que a gente corresponda a esse dom da divina vontade, que a gente ouça essas verdades do Fiat, que a gente faça acontecer, né, a vida do Fiat em nós, que a gente deixe a divina vontade reinar, que a gente conheça a divina vontade, que a gente fale da divina vontade. Então, Jesus fica falando assim: fala para as pessoas divulgar a divina vontade, fala para as pessoas falar da divina vontade, fala para as pessoas partilhar o que elas conhecem da divina vontade, reza para as pessoas fazer a vontade divina, Aline, principalmente você que tem um grupo de pessoas que estão estudando, reza para elas todo dia, fica na cabeça delas, fala para elas: por favor, gente, ouça o que Jesus está dizendo no livro do céu, gente, presta atenção no que ele está falando. Fica na cabeça delas até explodir. Eu falei assim: Jesus, eu já faço isso, eu já tô até cansada. Aí o dia eu tava até reclamando nesse dia que eu tava cansada. Ele falou assim: não pode cansar. Continua, 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 porque minha mãe tá com você rezando também. Sabe quantos rosários que rezam para ela? Eu falei: é verdade. O tempo todo, imagina quantos rosários, quantas Ave Maria que ela fica ouvindo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Pois é, você vai rezar rosários agora. Vem né, para os homens. Homens, venham rezar, venham viver na vontade divina. Vamos agora todos ouvir a voz de Jesus no Fiat Supremo. Reza isso o dia inteiro sem parar. Agora cria um rosário
para rezar para os homens, né? Para que os homens entram na vontade divina, né? É isso que eu quero agora. Eu falei, meu Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Então eu não posso cansar de reclamar, eu não posso cansar de reclamar das pessoas, para elas entrar na vontade divina, para elas ouvir a sua voz, para elas prestar atenção no que o Senhor está falando. Não, você tem que continuar e não pode se cansar. Eu falei, tá bom, Jesus. Eu já entendi, então me ajuda, me dê força, Senhor. Aí falou, Nossa Senhora, sua mãe está aí com você. A rainha do céu, ela faz isso o dia inteiro sem parar, você vai estar junto com ela fazendo. A Luísa está junto com ela também rezando. Todo mundo, o céu inteiro está rezando por vocês, está pedindo para que vocês entrem na vontade divina, para que vocês façam acontecer o reino da divina vontade quanto antes. Tá todo mundo olhando para a terra, pedindo, pedindo, pedindo e pedindo, para que vocês agora entrem em volta à ordem da criação. Meu Deus. Então ajuda nós, Senhor. Então, venho do céu, ela fala, convidar vocês a entrar no reino de sua mãe, isto é, no reino da divina vontade. Estou batendo a porta do coração de vocês para que vocês possam me abrir. Quero que abram os seus corações. É com minhas próprias mãos que eu trago este livro como um presente, né? O livro dos 31 dias com Maria, a rainha do céu no reino da divina vontade. Ofereço-lhe com o cuidado de uma mãe para que, em torno deste livro, ao lê-lo, você aprenda a viver de céu e não mais da terra. Como que é isso? Como que a gente vai viver de céu e não mais da terra? A gente vai conhecer a Deus em vida. A gente vai penetrar no coração de Deus através do livro do céu, né? A gente vai mergulhar no oceano da divina vontade, das verdades do FIT, que revelam o coração de Deus. E nós vamos ficar inebriados de Deus. Em todos os poros, vai transbordar Deus de nós. Então nós vamos nos encher dele. E aí é maravilhoso. Então a gente vai viver de céu, porque ele é a fonte do céu, ele é a felicidade do céu. E desde a terra você vai viver dessa vida divina que vai crescer em você. E você vai fazer os atos na divina vontade, que são as vidinhas divinas, dentro dos atos, que são atos de vida eterna. São atos que levam a vida para as outras almas, né? Que glorificam a Deus, honram a Deus, porque são frutos da vida dele na sua alma, que está crescendo a cada vez mais que você age. E essas vidas vão gerar vida na vida das outras pessoas que vão receber, né, o fruto dessas luzes que vão ser levadas, né, pelo Espírito Santo, pelos anjos, ao coração das pessoas para que elas recebam inspirações divinas. E essas inspirações divinas vão fazer pouco a pouco que as pessoas vão cansando, né, se cansando da miséria, dos vícios, se cansando dessas mentiras que elas estão vivendo, se cansando, né, de andar arrastando a cabeça no chão, e elas vão recebendo alguma influência do céu e vão se, né, se dispondo para isso. E aí Jesus falou para mim que o aviso vai ser um fruto da divina vontade. Vai ser um fruto que vai ser gerado pelas orações dos filhos da divina vontade. Então, que o aviso, quando acontecer a iluminação das consciências, vai ser um momento de abertura universal para o reino da divina vontade, né? Para a divina vontade ter o seu conhecimento na terra, porque vai ser mostrado a vontade de Deus aos corações das pessoas. Então, a miséria delas, qual é a fonte da miséria delas? Então, vai ser dito a elas, vai ter mostrado a fonte do pecado, a fonte da maldade do coração de cada um, que é a sua própria vontade, a vontade humana, vai ser revelado. Então, Jesus colocou no meu coração que nós temos que trabalhar para preparar as pessoas de uma certa forma, para poder essa notícia se expandir, né? O máximo que a gente puder trabalhar para se expandir sobre esse reino da vontade divina, sobre a vontade divina, sobre o querer divino, para que as pessoas saibam que Deus tem um sonho, tem um projeto para nós que ainda está para se realizar e que Deus está, né, preparando esse momento para chegar esse reinado nos corações das pessoas, né? Então, esse livro é de ouro, minha filha, ele formará sua fortuna espiritual e sua felicidade também na terra.
como que vai ser, né? Viver a felicidade na terra. Que é o que eu disse. Se você tá cheio de Deus, o que que acontece? Deus, ele não te deixa cega. Ele te, né? Você vive totalmente iluminada, né? Quem é Deus? Deus, ele é luz, né? Luz da verdade, ele é luz. A verdade é amor, é o amor de Deus. A maior sinal do amor de Deus é a verdade sobre tudo, sobre o que somos, sobre para que nós fomos criados, né? Qual o propósito da nossa vida. Isso vai encaixar, né, na nossa alma e vai trazer, né, uma plenitude de vida. Ao sabermos para que fomos criados, nós vamos saber ligar tudo, né? Conectar tudo que nós entendemos, conhecemos, com esse propósito de vivermos nessa realidade de uma plenitude de conhecimento para que nós fomos criados, né? Então, o livro do céu traz essa graça. Então, o reino da vontade divina reinando em nós faz a gente ser feliz na terra porque a gente vai ter todas as respostas. Nada mais a gente vai ficar na escuridão. Qualquer momento que você estiver na escuridão, Deus, ele vai, né, através da ação da divina vontade na sua alma, vai trazer você à luz e vai te curar através da verdade que liberta. Então você vai viver inebriado de luz, iluminado por Deus na terra. Então imagina, gente, qual é a maior tragédia na terra? É você estar sofrendo e você não saber por que você está sofrendo. Entendeu? Você ter perdido, né, alguma pessoa da sua família, ter perdido alguém, né, ou seu casamento, perdeu. E você não saber o motivo pelo qual você perdeu aquilo. O que você fez de errado, você não sabe. Quais as suas atitudes erradas que você fez. A coisa mais terrível na Terra é viver na cegueira, né, sem saber quem você é e o que você está fazendo de errado. E essas coisas que você faz de errado ocasiona em resultados e consequências ruins para a nossa vida, para a sua vida, até para a vida da sua família. Então, Deus, ele vai esclarecer para você, né? Tudo, tudo, tudo. Ah, não é só o livro do céu com as verdades sobre Deus que você vai ter o conhecimento. Você vai ter o conhecimento sobre você. Ele vai revelar, né, a sua vida, né? Vai revelar o que você está fazendo de errado na sua vida. Ele vai ordenar, né, tudo na sua vida para que você possa, né, não ter nada assim fora do lugar. Entendeu? É o que aconteceu na minha vida. Eu posso dar testemunho disso todos os dias. E dou testemunho, né, todos os dias. Então, eu vivo feliz na terra porque os sofrimentos que eu sinto não são mais meus, tá? E quando é um sofrimento meu por algum motivo, por alguma realidade de teste que eu passo por causa da minha pequenez, das minhas pequenices, né, que acontece, que a gente é pequeno, a gente é limitado, a gente não é lindo, maravilhoso 5 segundos, né? Então, assim, quando um sofrimento é meu, Jesus, na hora, ele pega e transforma o sofrimento dele também, né? E aí tudo tem um propósito e vira luz, né? Vira luz. O que é virar luz? O que eu viver, que ele permitir, da minha miséria, da minha pequenez, vai se tornar informação divina para eu ajudar as outras pessoas que possam passar pela mesma coisa que eu passei. E aí, mesmo assim, acontece uma reparação. Por quê? Porque às vezes uma outra pessoa que não conhece essas luzes, que não tem apoio em Deus, que não vive nessa fusão com Deus, essa pessoa que não tem fusão com Deus, ela não consegue entender que esse sofrimento que ela passou, né, é uma reparação. Ela não consegue entender que isso pode reparar a Deus, né, pelas atitudes de outras pessoas que quando sofreram a mesma coisa que ela sofreu, essas pessoas amarguraram a Deus. Elas ficaram ofendidas com Deus, magoadas com Deus e se fecharam e entraram no seu orgulho e elas, por causa dessa realidade de sofrimento que elas sofreram, elas se perderam. Ou quase se perderam, por pouco se perderam.
se tornaram pecados e ofensas graves a Deus, né? Então, algumas se perderam, foram para o inferno, entendeu? Por causa de um sofrimento que ela ocasionou, da sua miséria, das suas limitações, da sua falha, né? Da sua cegueira. E aí, o filho da divina vontade sofre a mesma coisa que as outras pessoas sofrem. Mas só que daí, com a ajuda de Deus, com a vida na divina vontade, com a luz que a divina vontade fornece, essa pessoa corresponde, né? E é libertada dessas dores, né? Ela compreende o motivo de ter sofrido, ela se liberta. E esse ato de libertação é porque aceita a vontade de Deus. Porque Deus falou uma coisa para ela, dele, ó, é por causa de mim que você sofreu isso. E isso que eu estou dizendo para você é por causa de mim. Eu quero desse jeito. Você, tudo bem? Aí você, se o senhor quer desse jeito, então tá bom, agora tá resolvido. Eu não sabia. Eu não sabia que o senhor queria dessa forma. Eu queria dessa forma, mas o senhor quer dessa forma. Então teve um conflito ali, porque eu achei que o senhor queria dessa forma, igual eu penso. Eu pensei que eu estava com a mesma forma de pensar, igual do senhor. Mas aí o senhor teve que me trazer a luz de que eu não estava pensando direito igual você pensa. Daí ele tem que trazer o pensamento dele. E aí você estava sofrendo porque você queria fazer acontecer o seu pensamento, o seu querer. Mas o seu querer era bom, não era ruim, era uma coisa para Deus. Você queria dar para Deus uma coisa maravilhosa para Deus, fazer coisas para Deus. Mas aí Deus falou: não, mas eu não quero. Eu não quero receber isso que você está querendo me dar. Entendeu? Eu não quero esse jeito. Eu quero do meu jeito. Eu quero que você aceite do jeito que eu quero. Por exemplo, a gente fica bravo, né, chateado, pensando assim: nossa, mas o livro do céu não é conhecido, né? Nossa, os padres famosos não contam, não fala da divina vontade, os sites, né, outros YouTubers famosos que têm mais seguidores, eles não lêem o livro do céu, mas que coisa, né? Então, aí você fala assim: Jesus, eu quero que a divina vontade seja conhecida por essas pessoas, eu quero que elas falem da divina vontade. Aí você fica lá bravo, falando isso para Deus, chateado porque você vê as outras pessoas ali não falando da divina vontade, você fica triste, chateado, né, sofrendo, nossa, e achando que isso é um sofrimento de Deus, tal. Aí de repente você desabafa com Deus falando o que está acontecendo, aí Jesus fala assim: mas eu não quero que essas pessoas falem da divina vontade. Eu não quero que essas pessoas leiam o livro do céu. É eu que não quero, entendeu? Porque elas não vão amar como você ama. Eu quero que você fale do livro do céu. E as pessoas do seu grupo falem da divina vontade e do livro do céu. Eu não quero que outras pessoas falem. Aí você fala: nossa, mas, né, como assim? É porque elas não têm disposição na alma delas. Eu olhei lá e não vi. Elas não querem falar, elas gostam de falar do demônio, da guerra contra o demônio. Elas querem ibope, elas têm interesse de enriquecer, de serem muito conhecidas, e elas trabalham as coisas que o povo mais se interessa, que é a guerra contra os demônios. Elas querem falar do demônio. Então, eu não me misturo com essas coisas, eu não gosto desses pensamentos, né? Então, eu quero pureza, né? Entendi. Então, se eles começar a falar, você vai ver. Você não vai ficar feliz, você vai chorar muito. Você vai sofrer demais e eu vou sofrer mais ainda. Porque eles vão falar tudo errado, eles vão distorcer a mensagem da divina vontade, não vão falar do jeito certo. Vão pegar só aquilo que interessa para eles. Você vai ficar muito triste porque eles vão falar para as pessoas fazer as coisas da santidade humana, né? E eles não vão falar a verdade que está realmente no livro, eles não vão aprofundar o conhecimento. É muito chão para conhecer o livro do céu, muito amor que tem que dedicar. Eu falei: ai, Jesus, eu entendi. Aí Jesus esclarece para você, acabou o sofrimento, acabou. Nunca mais você vai pedir uma coisa que Deus não quer. Entendeu? E você acha que Deus quer, mas não quer. E ele tem que explicar para você que ele não quer, né? E como você vai saber a vontade de Deus se você não conversar com Deus? Então, você tem que ter intimidade com Deus, né? Então, essa é uma felicidade que você vai ter de céu na terra, né? Ele vai esclarecer para você, você vai viver iluminado por Deus, por isso não vai ter mais sofrimentos. Se você sofreu, não é ruim. Ele fala que esse sofrimento não se perde, ele aproveita.
esse sofrimento. Não pensa que é jogado fora. Ele falou que, não, que tudo tem valor na divina vontade, nada se perde. Aí ele pega esse sofrimento que você estava sentindo e ele traz como ato na divina vontade, né? E aí ele vai dar recompensas por causa de você ter sofrido por amor a ele. Então é lindo o livro do céu. É muita informação linda, falando que ele aproveita tudo, ele é tão bonzinho. Eu fico assim boba com Deus, de tão bonzinho que Deus é. Eu falo assim, Senhor, o Senhor é bom demais. Quanto mais eu te conheço, mais eu fico besta com a paciência e a bondade do Senhor. Eu fico besta, eu não consigo penetrar no seu amor, de tão grande que é. A gente pensa que Deus ele é muito certinho, certinho, e esse certinho de Deus faz com que ele feche portas, que ele não, né, não tenha paciência, que ele, né, seja agressivo com alguma realidade, ou severo, né, modo de falar. Severo, muito severo, muito severo, muito severo. É impressionante. Ele sempre dá um jeito de, nessa severidade, ele ainda ser bonzinho, sabe? É assim, você fala assim, como que pode, né? Como que ele consegue? Mas ele é amor, puro amor. Ele dá voltas e voltas e ele consegue encaixar, né, de uma certa forma para que o homem consiga, sabe? Mesmo depois disso, de correr, 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 de se cansar, que o homem ainda tem chance de se recuperar. Enquanto ele quiser, ele tem chance de se recuperar. Deus, ele faz ele vira de cabeça para baixo, de braço para cima, ele te revira do avesso, mas ele dá um jeito de te salvar, se você quiser a salvação. É impressionante. Ele não, sabe, ele não fecha as portas enquanto você está vivo. Ele tá te trazendo as oportunidades para que você possa se salvar ou que você possa santificar. Ele pensa só nisso, 24 horas por dia, né? O tempo todo. Então é muito grande. Então não tem como você viver assim com esse conhecimento de Deus e não ser feliz plenamente, né? Iluminado por Deus o tempo todo. E no livro, nesse livro ela fala que encontrará a fonte de todos os bens, que é o próprio Deus, né? Que é a divina vontade. A divina vontade, ela é o armazém de Deus, ela é o depósito dos atos de Deus, né? Do ato único de Deus, na verdade. Porque ele só é um ato. Então, tudo que é o que é um ato, o ato único de Deus? Amor, né? Deus ama. E o amor de Deus toma forma diversas, né? Aí vai se desenvolvendo em tudo que é necessário para que você possa, né, receber esse amor, né? Esse amor dele. E aí ele desenvolve tudo que ele desenvolveu, a criação, a redenção e essa santificação. Tudo que você conhece, tudo que existe, né? Que você olhar, para qualquer lugar que você olhar, você vai ver a ação de Deus de amar você. Então, se você tá agora, eu tô agora aqui, né? Debaixo de um teto, né? Nesse momento. Protegida aqui com portas, janelas, né? Paredes. Então, tudo isso aqui foi Deus que garantiu para mim, para que não faltasse nada para mim, entendeu? Tô com o computador funcionando, a internet funcionando para trazer as informações, para eu ter o livro do céu através da internet, que eu tenho o livro do céu, né? Veio para mim através da internet. Não, né? Não tem livro do céu impresso no Brasil, então é na internet, né? Então, tudo que precisar, Deus faz para não faltar nada para você, né? Tanto que ele formou a igreja para que a igreja fosse, né, essa depositária das verdades da doutrina dele, né, dos conhecimentos da Bíblia, do magistério, da tradição, para que possa trazer para você as informações sobre ele, né? Então, você vê que ele não larga a mão da criatura. Ele trabalha incansavelmente para que nós possamos alcançá-lo. E não só a nossa igreja católica, que é a principal e única igreja, mas as outras vias que ele faz acontecer para que o ser humano, né, busque a divindade, busque o mundo espiritual, também é ele que está proporcionando também, né? Então, todas as outras religiões, mal ou bem, não são completas, mas ele pôs o dedo dele lá, porque nada nesse mundo existe se Deus não permite. Então, se você fala assim, eu odeio os islã, então você odeia Deus, porque foi Deus que permitiu que eles existissem, tá? Então, você não pode odiar nada, porque tudo que existe no planeta foi Deus que
permitiu que existisse. Ah, até os satanistas. Tudo Deus permite, né? Deus, ele se acha mesmo no caminho oposto, entendeu? Às vezes, Deus ele não é encontrado no caminho verdadeiro. A pessoa vai para a igreja católica e ela só vê trevas dentro da igreja católica. E de repente ela sai da igreja católica e vira ateu, e do ateu ela vai para o satanista. E lá ela vê mais luz, vê mais Deus lá do que... Como assim que ela vai ver Deus lá adorando Satanás? Você não sabe os caminhos que Deus arruma para fazer. Quantos satanistas são ex-satanistas e se tornaram depois grandes espirituais, né? Quantos que na hora que estavam fazendo lá, né, uma adoração pro demônio e alguma coisa aconteceu de ruim lá, né, que eles ficaram, esse demônio não presta para nada não. Ele realmente ele é o mal, ele é o contrário. Eu tô no lugar errado, agora que eu vi. Nossa, então às vezes no lugar oposto de Deus é onde a pessoa realmente vê que ela já estava na luz, mas ela não entendia Deus lá onde ela estava. Né? Que Deus é simples e ele se desenvolve através da simplicidade humana, né? De que ele está nos pequenos gestos, nas coisas mais simples, mas as pessoas hoje, né? Eu estava até falando com a minha mãe hoje sobre a minha sobrinha, né? Que a minha mãe não entende a minha sobrinha. Eu falei, mãe, é complicado de entender porque essa geração está indo em escolas que estão contaminando a mente das crianças, né? Dos adolescentes. E aí, o que essas escolas ensinam? Para que todo o patriarcado, toda a família, toda a religião, tudo que é cristianismo é marketing, é propaganda, para poder vender, para poder ganhar dinheiro, né? Que tudo é comércio, que o Dia dos Pais é só um dia comercial para você trabalhar igual um burro, comprar um presentão pro seu pai, e aí você ficar o ano inteiro pagando as prestações, né, escravizado, né, do seu chefe lá da empresa, para você vai lá no Dia dos Pais comprar. Então só existe o pai por causa que o pai vai ser uma pessoa que você vai aprender, né, pelo marketing, que ele é uma pessoa importante e tal, e aí eles destroem tudo, a figura do pai, a figura da mãe. Hoje não existe valor na mãe, hoje não existe valor do pai, né? Tudo é propaganda, tudo foi uma maquinação do sistema para poder enganar as pessoas. Então, os adolescentes estão aprendendo essas coisas. Aí, ele mora com a mãe, com o pai, e aí ele fica com dó do pai e da mãe, porque ele pensa, eles são manipulados, eles não tem como eu abrir a cabeça deles. Eu sou um iluminado, porque eu tô na escola, eu aprendi. Mas meus pais, coitados, eles são os pobres coitados. Então, a filha acha que ela é a poderosa. E ela fica revoltada com o sistema. E ela não trata mais, né, com aquele carinho. Ou então tem uma compaixão ali do pai e da mãe, né, vendo o pai trabalhando igual um burro para pagar as contas. E ela fala, é bem que a professora disse. Nossa, é verdade, meu pai tá lá todo preocupado em pagar as contas, ele é um escravo mesmo, eu não vou ser assim. Eu não vou ser assim, eu vou fazer o que eu gosto. Se eu trabalhar, eu vou ganhar sim meu salário porque é justo, mas eu vou trabalhar na área que eu gosto, eu vou fazer faculdade e eu vou fazer só aquilo que eu gosto, na hora que eu quiser, do jeito que eu quero, né? Vou produzir pelo... Então, assim, eu não vou ser igual ao meu pai, não vou ser igual a minha mãe, uns burros de carga. Mas eu tenho dó deles porque eles não aprenderam o que eu aprendi. A escola na época deles não era tão evoluída como a minha agora. Agora tem internet, tem livros, tem tanta coisa. Meus pais não tiveram leitura, eu tenho e tal. Então essas pessoas se acham poderosas. Aí a escola fala que não precisa ter sexo, que não é para se considerar homem como homem, mulher como mulher, que você pode ser, né, o que você quiser. Se você quiser ser sem sexo, você pode ser. Se você quiser, né, ser outra coisa, você pode ser. Então a escola ensina essas coisas. Então o adolescente ele vai se voltar contra toda essa realidade que ele tá vendo. O mundo para ele vai ser um mundo maluco. Ele vai ter que criar esse outro mundo que eles já estão criando, né? Já tá essa loucura toda. Um outro mundo personalizado, né, exclusivo para cada um, né, para si mesmo. E aí ele vai vestir a roupa do jeito que quiser, vai usar maquiagem do jeito que quiser, vai morar onde quiser, vai falar o que quiser do jeito que quiser.
Não vai aceitar que pai e mãe falem nada, né? Não vai aceitar. Se o pai e a mãe vir falar, vai ficar calado para não arrumar confusão, talvez não fale nada, né? Mas não. Então, assim, aí expliquei para minha mãe, né? Que é assim ela não entende a minha sobrinha, né? Aí eu falei, é assim? Imagina que mundo maluco, imagina. Com 15 anos já vê o mundo desse jeito, maluco desse jeito. Desde 15 anos sendo forjada a cabeça da pessoa para mudar. E ela vai na escola, ela quer se encaixar na sociedade. Aí ela vê diretores, vê professores, todos falando isso com muita ênfase. Aí os alunos, todos eles, e eles falando disso no recreio, né? E os normais, que não caem nessa conversa, ficam isolados porque não tem medo de se manifestar. Então, fica uma situação, né, triste. Fazer o quê? Então, vamos lá. Aí ela fala aqui. Nesse livro você encontrará a fonte de todos os bens. Se estiver fraca, você vai adquirir força. Se for tentada, conquistará a vitória. Se cair no pecado, encontrará uma mão poderosa e compassiva que a levantará. Que é, como eu já disse, as luzes, né? Que Deus vai dar. Então, você nunca vai... Você vai estar aflita. Ela não está dizendo que você não vai ter aflição. Mas você vai encontrar na luz de Deus o conforto, né? Você vai ter um meio seguro de se aquecer, né? Se você estiver coração frio. Se você estiver com fome, você vai provar um alimento requintado da divina vontade, que são as luzes, as informações que Deus envia. E com isso nada lhe faltará. Nunca estará sozinha, porque sua mãe será sua doce companhia. E com todos os cuidados maternos, cumprirei minha promessa de fazê-la feliz. Eu, que sou a Imperatriz Celestial, cuidarei de todas as suas necessidades, se você consentir viver unida a mim. Então, a gente todos os dias reza, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Que é uma oração, né, de pedir a divina vontade, né, para que em todos os atos a nossa mãe venha suprir. É ela quem vai colocar os lacinhos nos nossos atos. Ela que faz a vistoria para ver se os nossos atos estão realmente todos perfeitos para chegar até Deus. Aí quando tem algum problema, ela supre. Ela vai, pega lá dos méritos de Jesus e coloca no meio e entrega para Deus totalmente perfeito o ato divino que nós fizemos. Porque nós tivemos a intenção, mas nós somos pequeninos. Então ela sabe da nossa pequenez e ela vai e ajusta e supre aquilo que a gente não foi capaz de fazer perfeitamente. Então nunca a gente fica sem crescimento e sem né, a verdade, sem satisfazer a Deus, né? Ela vai completa. É errado ela fazer isso? Não. Ela não está errando nisso. Porque nós somos filhinhos que estamos sendo forjados. De gole em gole, nós não podemos conhecer essas verdades de uma vez só. Não cabe na mente criada, né? Enquanto a gente está na Terra, nossa mente criada não é capaz de entender tudo o que está escrito nos escritos da Divina Vontade. E as luzes também todas a gente às vezes não penetra, não consegue penetrar. Então ela precisa, né? Então quando a gente faz um ato, às vezes não tem consciência do que a gente está fazendo. A gente fez, né, com a intenção de dar tudo certo, né? Por exemplo, vem um pensamento estranho na sua cabeça, um sentimento angustioso, horrível. E era Deus que estava usando de você, já estava aproveitando de você e você não sabia, né? Não sabe. Que Deus ele vai usar da sua humanidade, na divina vontade ele vai e usa de nós, né? Porque nós estamos vivos, né? Tem um elemento importante que o livro do céu informa, que nós estamos vivos. E por estarmos morando na Terra, o nosso amor, ele tem um valor maior para Deus, né? Então, a gente, quando a gente faz alguma coisa, aí nós temos a intenção de fazer perfeito na divina vontade. Então a gente reza de manhã, divina vontade, eu quero viver hoje na divina vontade, eu quero fazer tudo certo. Mas aí alguém, né? Ou então você sente uma angústia, sente um pensamento estranho, né? E aí você não consegue entender, né? O motivo pelo qual você está sofrendo. Do nada vem um sentimento estranho, um pensamento, um julgamento estranho. Ou então você foi na igreja
Quando você chegou na igreja, você foi com uma intenção de rezar, de adorar Jesus, de falar só coisas boas lá. Mas aí, na hora que você chegou lá, você sentiu um mal-estar dentro da igreja horrível. E você fala assim, meu Deus, por que eu tô sentindo essa tristeza, esse mal-estar dentro da igreja? O que tá acontecendo? Você não sabe, porque você não tem ainda o conhecimento da luz, né? E aí você não oferta aquele ato, você fica repudiando, sentindo só a repugnância do sentimento, você fica lá confusa. Aí a Nossa Senhora, ela, né, sabe que você ainda não tem conhecimento, ela não consegue, né, ainda não, você não consegue penetrar na luz, mas você rezou de manhã, né, pedindo para que ela, né, desse para você a divina vontade. Então você já está na divina vontade só porque você quer somente agradar a Deus. Então essa intenção de agradar a Deus, tá? Você ainda não compreende como fazer direito ainda na divina vontade, que é aceitar tudo que você sente, todos os sentimentos que vêm no seu coração, pensamentos, você tem que aceitar. Você não entende que ainda é de Deus, que aquele pensamento é de Deus na sua cabeça, que ele que está, né, sentindo mal naquela igreja, por alguma coisa que está acontecendo ali dentro, pelos corações das pessoas que estão distantes dele, por pessoas que estão pensando coisas materiais, pedindo coisas que, né, são fora da vontade dele, né? Então, tem pessoas ali na igreja, muitas pessoas que estão ali, mas não estão com o coração, de todo o coração ali dentro, né? Estão vindo para se mostrar, para vários motivos, né? E cheio de escrúpulos, cheio de julgamentos, pensando que são melhores que os outros, um monte de pensamento das trevas. E aí você não sabe, porque você não sabe ainda, né? Entender o que está acontecendo, você não tem essa capacidade. Aí Nossa Senhora sabe que você não tem. E ela vai, então, completar o seu ato. Então, ela vai rezar em cima do seu ato, ela vai completar aquilo que você não foi capaz de entender. E ela vai fazer com que Deus receba do mesmo jeito aquela repugnância que você sentiu. Né? Mesmo que você fale alguma coisa errada, não tem problema, ela sabe que você é pequeno, ela vê você como um bebezinho que está, né, caminhando ainda devagarinho, dando os primeiros passos na divina vontade, aprendendo o ABCD da divina vontade, até você, né, caminhar. Demora, né? Todo mundo vai ficar assim, tá? Vai passar por esse processo, não tem como fugir. Aí Nossa Senhora, ela vai suprir, entendeu? Diante de Deus o ato que você fez incompleto, porque você não soube entender, né, a dinâmica do ato. Primeiro Deus, ele dispõe uma situação para você, que é o pensamento que você teve, né, o julgamento, aquilo que você sentiu. Ele que põe no seu coração. Aí você tem que obrar esse pensamento, né? Tem que fazer a sua parte de tentar compreender o que está acontecendo, a usar a memória, inteligência e vontade, né? Tudo em jogo, rezar, né? E colocar o seu amor ali naquela compreensão do que está acontecendo. E depois que você entender, você ainda tem que agradecer a Deus para terminar o ato completo, para ser completo. Aí você vai agradecer. Mas como você vai agradecer uma coisa que você não entendeu nada? Então, a Nossa Senhora que faz esse agradecimento a Deus. Ela que completa o seu ato, né? Você, às vezes, não passou da segunda fase, né? Você tá lá engasgado ainda na segunda parte que você não fez, que é, né, corresponder a Deus naquele ato que Ele dispôs para você. Então, tenha paciência. É um processo que demora pra gente conseguir finalizar ele, né? Nossa Senhora vai e finaliza e agradece a Deus por nós. Então, é uma benção a nossa Mãe do Céu. Ela não vai deixar a gente na mão, né? Então, ela vai estar sempre presente. Então, você nunca estará sozinha, porque sua mãe será essa doce companhia com todos os cuidados maternos. Cumprirei minha promessa de fazê-la feliz. Eu, que sou sua imperatriz celestial, cuidarei de todas as suas necessidades, se você consentir em viver unida a mim. Se conhecesse meus anseios, meus suspiros ardentes e até mesmo as lágrimas que eu derramo pelos meus filhos, se soubesse como ardentemente desejo que você ouça as minhas lições todas de céu e aprenda a viver de vontade divina, neste livro você descobrirá maravilhas, encontrará uma mãe que a ama tanto, a fim de sacrificar seu filho amado por você. Então ela vai falar sobre isso, é muito grande, né? O mistério de nossa mãe entregar o seu filho, e ela fala no livro do céu umas coisas muito incríveis, não vou dar spoiler, né? Mas você fala assim, hã? Não acredito que ela falou isso, mas no livro aqui dela, ela fala umas coisas que você fala, hã? Que incrível, como que ela tem coragem de falar isso? Ela é ousada. Nossa Senhora, ela abre o jogo mesmo, rasga o verbo aqui nesse livro,
mistérios assim loucos, incríveis, assim, absurdos que você nem acredita, ela vai revelar. Então, é maravilhas, que ela chama de maravilhas. Então, não me rejeite, não me faça triste. Aceite este presente de céu que lhe trago e aceite as minhas visitas e minhas lições. Saiba que vou percorrer todo o mundo. Eu irei a cada indivíduo, a todas as famílias, a todas as comunidades religiosas. Eu percorrerei todas as nações, todos os povos, e se necessário, girarei por vários séculos. Então, gente, a gente está num século. Imagina quantos séculos que ainda vão existir para poder formar esse reino da vontade divina. A gente não tem a mínima ideia, né? Mas nós estamos em um dos séculos aí. Eis explicado o propósito, então, desse livro. Aqueles que o receberem com amor serão os primeiros filhos afortunados a pertencer ao reino do Fiat divino. E eu, com caracteres de ouro, escreverei seus nomes no meu coração materno. Então, além do livro da Nossa Senhora, Jesus me encomendou, e ela também, é claro, presente com Jesus sempre, que eu lesse um livro que eu comprei, chamado Deuses Feridos, os 7 anseios do coração humano. Então, eu percebi que esse livro ia trazer informações valiosas sobre a vontade humana, tá? Então, eu vou começar a ler agora o primeiro capítulo desse livro para nos dar uma posição aí do que virá, né? Dessa meditação que a gente vai fazer o mês inteiro, né? Em cima também desse livro, para a gente poder entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Eu não li ainda, eu comprei o livro, chegou, eu não relei no livro, tô tocando no livro agora. Então vai ser ao vivo, a cores, que eu vou ler esse livro nas meditações dos 31 dias. Então vou ler com vocês. Se tiver alguma coisa errada, eu comento. Se eu achar estranho, eu comento em base do livro do céu, em base da divina vontade, tá? Então, se eu ver que tem alguma coisa estranha que o autor escreveu, eu corrijo, né? Eu exponho a minha posição aqui junto com Jesus, tá bom? Se Jesus falar alguma coisa na hora, der uma luz esclarecendo qualquer coisa, a gente também, né, tá aqui à disposição de Jesus para que ele possa falar à vontade, amém? Então, beleza. Capítulo 1, mais do que você pode imaginar. Imagine que você acordasse amanhã e descobrisse que por algum milagre você se tornou um Deus da noite para o dia. Não o Deus onipresente, onisciente, onipotente, mas um Deus no sentido clássico, ou seja, você acorda e descobre que é perfeito, imortal, totalmente confiante sobre quem você é, sobre o que irá fazer com sua vida e como irá chegar lá. Pode parecer ridículo considerar isso inicialmente, mas se permita imaginar essa transformação verdadeiramente miraculosa. Como seria viver sem medo? Como seria estar completamente em paz consigo mesmo e com as pessoas em sua vida? Então, eu achei interessante já gostei, porque exatamente é isso que vai acontecer. É exatamente isso. Você realmente vai se tornar mais perfeito, né? Por causa da divina vontade que é perfeita. Você é imortal, não tem como fugir disso, né? Você vai se tornar plenamente confiante sobre quem você é por causa do livro do céu, que traz todo o propósito da criação. Você vai saber exatamente como chegar, né, no principal objetivo e propósito verdadeiro da vida de cada ser humano plantado nessa terra. Então, eu já gostei do começo. Você pode imaginar tranquilamente, porque isso realmente vai acontecer, né? Não vai ser um milagre que pode não acontecer, é um milagre que realmente está no livro do céu, o milagre dos milagres que Jesus narra, que é o que vai realmente acontecer. Então, isso é real. Então, já gostei da primeira parte aqui, porque é real, vai acontecer exatamente isso mesmo. Então, tá batendo. Então, como seria viver sem medo? Verdadeiramente, a gente na divina vontade não tem medo de nada. De nada. Como seria estar completamente em paz consigo mesmo e com as pessoas em sua vida? Também você vai viver em paz consigo mesmo e com as pessoas da sua vida. Então, a divina vontade vai te dar isso. Imagine como seria poder resolver de uma vez por todas a tensão que existe entre todos os seus sentimentos, impulsos, desejos e necessidades.
O que mudaria na sua vida depois de você se tornar esse tipo de pessoa divinamente realizada? Bem, aí essa parte já não tem lógica, né? Porque na divina vontade já não teria essa realidade de você não sentir, né? Assim, ele fala resolver de uma vez por todas a tensão que existe entre todos os seus sentimentos, impulsos, desejos e necessidades. Então, essa tensão nunca vai acabar, porque não tem como acabar. Sempre você vai ter a sua vontade humana falando alguma coisa, gritando dentro de você, né? Falando alguma coisa contra a divina vontade, para que você possa escolher a divina vontade, porque essa é a vitória diária da sua alma. Esse é o projeto, né? Essa é a realidade. Então, a única coisa é essa tensão não iria, né, deixar de existir, tá? Aí ele fala, o que mudaria na sua vida depois de você se tornar esse tipo de pessoa divinamente realizada? Então, você vai ser divinamente realizado, mas você vai ter uma batalha diária, natural, que pouco a pouco você vai, né, tirar de letra, só vai falhar se caso Jesus permitir, porque Jesus, ele é, né, ele é interessante. A divina vontade, ela quer te fazer plenamente divino. Mas o humano, ele só é divino se ele é humano. Entendeu? Pode falar. Entendeu? O divino humano que a gente vai se tornar é o divino Jesus, que foi 100% humano, 100% homem. E o humano que Jesus foi o melhor humano de todos, né? Aquele que, né, se doou completamente a ponto de se tornar pecado, né? De entrar na lama e se sujar, né? Quem olhou para Jesus achou que Jesus era um demônio, achou que Jesus era, né, horrível. Quem falou que Jesus viveu na terra? Como que ele foi morto? Por que ele foi perseguido, então? Por que os caras colocaram ele na... Ah, não, Aline, é porque foi uma conspiração política. Eles sabiam que Jesus ele era inocente, que ele era maravilhoso. Eles sabiam que Jesus era, sim, inocente, santo, imaculado e divino. Mas só que eles não quiseram, né, que Jesus reinasse, porque iria tirar o trono deles. Eles queriam continuar, né, no inferno deles lá. Mas o inferno deles era bom aqui na terra, porque estava garantindo para eles o sustento né, das suas paixões lá. Eles eram ricos, lavando dinheiro dentro lá do templo. Então, né, tendo os negócios deles. Então, se Jesus fosse rei, ele ia limpar tudo lá, eles, né? Então é político. Eles sabiam que Jesus era lindo, maravilhoso, mas eles inventaram que Jesus era o demônio. Era tudo uma maquinação. Não, gente, não foi maquinação. Os caras estavam convencidos que Jesus era o demônio em pessoa. Acorda para a vida. Não era maquinação, não era invenção, não era uma engano, não. Os caras tinham certeza. Eles tinham certeza que Jesus, entendeu? Era falso. Para eles, o Messias verdadeiro nunca aceitaria ser crucificado. Ele chamaria os anjos, traria os anjos para lutar do lado dele. Entendeu? Eles tinham certeza absoluta que o verdadeiro Messias, e até hoje eles estão esperando esse Messias, é um homem poderoso em palavras e obras. E esse homem iria chamar os anjos e o exército celestial tranquilamente, sem dó nem piedade, para poder lutar contra os inimigos da terra que viesse contra ele e o povo dele. Então, eles tinham certeza que Jesus era um farsante, que Jesus era né, um amigo dos Beelzebul, que expulsava demônio pelo poder dos Beelzebul. Eles tinham certeza, infelizmente. Então, se Jesus, que é Jesus, que foi o homem mais perfeito de todos, né, foi desse jeito que ele foi visto e morreu por causa dessa realidade, você acha? Tá bom. Então, então isso aqui, né, tô falando que não existe, mas tudo bem. Talvez uma pergunta melhor ainda existe. O que não mudaria? O que não mudaria? Então, vou ler aqui para vocês não se perder no livro. Como seria estar completamente em paz consigo mesmo e com as pessoas em sua vida? Imagine como seria poder resolver de uma vez por todas a tensão que existe entre todos os seus sentimentos, impulsos, desejos e necessidades. O que mudaria na sua vida depois de você se tornar esse tipo de pessoa divinamente realizada? Talvez uma pergunta melhor ainda seja: o que não mudaria? O que não mudaria em você, né?
Vamos lá. O que Deus vê quando olha para você? O que você acabou de imaginar é justamente o destino que Deus tem guardado para você. A verdade é que Deus realmente quer torná-lo um Deus, um ser que é perfeito. Então, eles não sabem direito o que é perfeição, né? Eles aqui já estão meio confusos já. Completo, curado e sim, até mesmo imortal. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Os cristãos falam bastante sobre ser salvos, mas além de sermos salvos de alguma coisa, isto é, do pecado, a verdade é que fomos salvos para alguma coisa, para nos tornarmos divinos. Então você vê que ele já tem uma ideia de divino, né? Perfeito. Você é um humano perfeito. Então, a santidade humana que ele ensina nesse livro. Então, a gente já entendeu o que é a santidade das virtudes, tá? Porque para eles existe essa perfeição. Entendeu? Eles não entenderam ainda o evangelho da forma como Jesus explica direitinho, né, para nós. Mas tudo bem. Esta ideia parece maluca, talvez até uma blasfêmia. Não é, tá no catecismo da Igreja Católica. Mas isso acontece porque estamos acostumados a nos ver como o mundo nos vê, feridos, frustrados, sofrendo e fracassando. Mas quando Deus olha para você, um amor eterno e infinito transborda dentro dele. E ele enxerga além de toda dúvida, de todo medo, de tudo que você considera vergonhoso ou inadequado dentro de si. Quando Deus olha para você, ele vê algo mais bonito, mais extraordinário e mais incrível do que você poderia sequer compreender. Nas palavras de São João Paulo II, nós não somos a soma das nossas dificuldades e fracassos. Somos a soma do amor do Pai por nós e da nossa capacidade concreta de nos tornarmos imagem do seu Filho. Perfeito, o que o Papa disse, tá certo. Mas o que é ser imagem de Jesus? Né? O que é ser imagem de Jesus? Né? Então, Jesus foi incompreendido. Entendeu? Nós vamos também ser. Você pode ser a pessoa mais linda e perfeita da Terra, mas alguém vai sempre jogar uma pedra em cima do ser. Entendeu? O detalhe é esse. Aos olhos de Deus, só Deus que sabe o que é ser um ser perfeito aos olhos dele, que satisfaz ele, que agrada a ele o tempo todo. Deus sabe. E ele revela no livro do céu. Mas mesmo assim, talvez as pessoas que lê o livro do céu também não vão compreender você. Você vai ser incompreendido até pelas pessoas que estão lendo o livro do céu, né? Então, isso é o normal. Entendeu? Jesus foi o homem mais perfeito que pisou nesse mundo. E ele foi julgado. E Nossa Senhora foi também junto com ele. A mulher mais perfeita que pisou nessa terra. Mas os dois foram incompreendidos e julgados como falhos, como falsos, como errados, como... É muito sério. Tá? Ô, Cecília, a próxima vez você fala, entre em contato comigo e dá o seu número para ele, viu, Cecília? Tem que começar a andar, tem que começar a andar, povo. Quando Deus olha para dentro de você, ele enxerga o cumprimento de cada promessa, cada sonho, cada desejo, cada potencial. Em resumo, quando Deus olha para você, ele enxerga um Deus, um pequeno Deus, um filho, né? Não estou criando uma bela ilusão. A doutrina de que os seres humanos são destinados, através de Cristo, a se tornarem deuses é um tesouro perdido que fica bem no centro do cristianismo, escondido debaixo de nossos narizes. Esta é uma verdade que pode transformar todas as partes de sua vida espiritual, emocional e relacional, se você souber como resgatá-la. Torne-se tudo o que você é destinado a ser. Interessante. Então, é um livro que dá para a gente trabalhar bastante mesmo a divina vontade. Eu gosto disso, né? Nas páginas a seguir, você descobrirá somente a visão incrível que Deus tem para a sua vida. Você também perceberá que as partes que menos gosta em si mesmo, as tentações que o destroem, os vazios que você nunca consegue preencher,
Os desejos que tenta reprimir podem revelar através da graça de Deus o caminho para a nova criação que Deus quer fazer de você. E o mais importante, você descobrirá passo a passo como transformar as partes mais fracas, mais feridas e até mais vergonhosas de si mesmo no motor que o levará à sua perfeição. Primeiramente, iremos explorar a verdade chocante da divinização. A afirmação cristã antiga e surpreendentemente ortodoxa de que Deus verdadeiramente quer torná-lo um mini-Deus e o que isso significa na sua vida atual em termos práticos. Depois mostrarei como seus desejos, até mesmo suas paixões mais sombrias e problemáticas, expõem o mecanismo que Deus quer usar para agir na sua vida com essa transformação incrível. Por fim, apresentarei um passo a passo de como você pode cooperar de modo mais eficaz com o milagre que Deus quer fazer em você, para que possa vivenciar a alegria profunda que surge ao satisfazer os 7 anseios divinos de seu coração e cumprir o seu destino de ser o Deus que você foi criado para ser. Sois deuses. Os teólogos usam alguns termos como deificação, filiação divina, teoses, e como já mencionei, divinização. Então, o livro do céu fala também disso. Para se referirem ao plano incrível de Deus para transformar em deuses aqueles que o amam. Embora essas palavras sejam difíceis de pronunciar, cada um desses termos é somente outra forma de dizer que você está destinado a uma grandeza além de qualquer loucura que possa imaginar. Independente dos sonhos que você tenha para sua vida, Deus os superou, pode ter certeza, através do amor épico e eterno que Ele tem para você. Deus quer torná-lo um Deus perfeito, completo, curado, destemido, vivendo abundantemente nesta vida e reinando para sempre ao lado dele na próxima. Então, isso é verdade, tá? Plenamente. O perfeito aos olhos dele, aos olhos de Deus. O perfeito aos olhos de Deus nunca vai ser os seus olhos, tá? Só se você entender verdadeiramente a cabeça de Deus. E às vezes a gente reza, lê, estuda esse livro. Mesmo assim, parece que Deus ele não imprime na cabeça da gente a forma que ele nos vê, ou que ele quer nos ver. A gente às vezes ainda não entende, é impressionante. Nada e morre na praia. Eu tô falando sério, parece que esse pensamento que Deus, né, da perfeição, ele não dá pra gente. Ele não dá pra gente. Sabe o que é perfeito para Deus? É você ser um nada. Isso é muito difícil de entender. As pessoas não conseguem entender o que é ser um nada. Só Deus na causa, menino. Não é fácil. É um trabalho de... Você vai morrer e não vai saber o que é ser um nada. Essa é a perfeição que Deus quer. Que você seja um nada. E aí, como que esse livro vai explicar o que é um nada se tá falando que a pessoa vai ser perfeita, completa, curada, destemida, vivendo abundantemente nesta vida e reinando para sempre ao lado de Deus na próxima. Só vai reinar se você for um nada. E Deus for o tudo. Entendeu? Então, isso é o livro do céu revelando verdades inéditas que o mundo não conhece. E por isso esse autor, Gregory K. Popcak, esse Gregory K. Popcak, né? Então, é difícil, tá? É difícil. É um psicoterapeuta que nasceu e vive nos Estados Unidos com sua esposa e seus 3 filhos. Ele é fundador da Pastoral Solutions Institute, uma organização que se dedica ao acompanhamento psicológico de milhares de fiéis católicos. Também fundou o site Catholic Home e o Peyton Institute for Domestic Church Life, que são focados no fortalecimento das famílias católicas. É internacionalmente reconhecido como uma das grandes vozes que falam sobre as aplicações práticas da teologia do corpo ao casamento, à família e aos problemas pessoais. Além do seu trabalho pastoral, o Dr. Popcak auxilia os departamentos de psicologia e de teologia na Universidade Franciscana de Steubenville e ministra aulas de pós-graduação na Universidade Capella. Então, é católico, tá? Graças a Deus. Então, beleza.
A verdade extraordinária de que Deus se tornou um ser humano para que os seres humanos pudessem se tornar deuses é revelada nas Escrituras. A segunda carta de Pedro 1,4 diz que através da obra salvífica de Cristo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Da mesma forma, foi Jesus quem disse: sede perfeitos, assim como o vosso Pai celeste é perfeito. Isso é por causa da divina vontade. Quando lemos essa passagem hoje, achamos que ela significa: Jesus quer que sejamos pessoas muito, muito boas. Mas o cristianismo sempre ensinou que este versículo significa muito mais do que isso. Jesus o disse quando lembrou aos fariseus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Na qual Cristo cita Salmo 81:6. C.S. Lewis observa o significado milagroso desta passagem quando ele escreve, em Cristianismo Puro e Simples, o mandamento sede perfeitos não é uma expressão idealista. Tampouco é uma ordem para fazer o impossível. Ele vai nos transformar em criaturas capazes de obedecer a esta ordem. Ele disse na Bíblia que somos deuses e ele vai cumprir com as suas palavras, se nós o permitirmos. Ele tornará o mais fraco e o mais sujo de nós em um deus ou uma deusa, em criaturas deslumbrantes, radiantes, imortais, pulsando com tanta energia, alegria, sabedoria e amor que nem conseguimos imaginar agora, como um espelho brilhante e sem manchas que reflete perfeitamente a imagem de Deus. Isso não é visto na terra, com os olhos humanos. Só se vê criaturas deslumbrantes, radiantes, né, com os olhos divinos. Você pode até enxergar pessoas assim, se você tiver olhos divinos. Mas olhos humanos não se vê, tá? Os líderes e santos do cristianismo antigo escreviam muito sobre o tema da divinização. Os autores do Catecismo da Igreja Católica reuniram algumas de suas reflexões mais importantes sobre esse conceito ao formular a sua resposta para a pergunta: por que Deus se tornou homem? O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina, pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem e o Filho de Deus se fez filho do homem. Foi para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho de Deus, porque o Filho de Deus fez-se homem para nos fazer deuses. O Filho unigênito de Deus, querendo que fôssemos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que, feito homem, fizesse os homens deuses. São Tomás de Aquino. O catecismo não seleciona citações aleatórias de figuras insignificantes. Esses dizeres vêm das maiores mentes da história da cristandade, as quais são universalmente respeitadas pelos católicos ortodoxos e protestantes devido ao seu conhecimento e à sua santidade. Além disso, as frases citadas no catecismo são só uma pequena amostra de uma variedade enorme de dizeres semelhantes que datam dos primórdios do cristianismo. Por exemplo, no início, os seres humanos foram feitos livres do sofrimento e da morte, desde que eles guardassem seus mandamentos e fossem merecedores do nome de seus filhos. Contudo, ao se tornarem como Adão e Eva, eles conquistaram para si mesmos a morte. Seja a interpretação do Salmo, como quer que seja, todavia ali é demonstrado que todos os homens são julgados dignos de se tornarem deuses e de terem o poder de se tornarem filhos do Altíssimo. São Justino Mártir. Aquele que escuta o Senhor e segue a profecia dada por ele será formado perfeitamente à imagem do Mestre, transformado num Deus dentro da carne. São Clemente de Alexandria. Do Espírito Santo vem a semelhança com Deus. Dele procede, enfim, o mais sublime que se pode desejar. O homem é divinizado. São Basílio Magno. Se nos tornarmos filhos de Deus, também nos tornamos deuses. Santo Agostinho. Mas isso tudo, né, é dentro do interior da alma. Se você conviver com o Frei Gilson, você pode olhar para o Frei Gilson lá na Canção Nova, na televisão, ou ele rezando o rosário e você fala assim, esse cara é santo. Ele é santo, ele é perfeito. Nossa, ele é magnífico. Mas se você viver com ele, se você morar na mesma casa que ele mora, você não vai dizer a mesma coisa. Então você não conhece o Frei Gilson. Então não adianta você falar para mim, ah, tá. E o Pio, São Paulo, o Padre Pio. E o Padre Pio?
Ele deve ser o mais perfeito do mundo, porque ele recebeu até os estigmas. Se você morasse com o Padre Pio, você também não ia falar que ele era santo. É bem capaz de você falar dele que ele era possesso do demônio. Se você morasse com ele, você não ia falar que ele era santo de jeito nenhum. Entendeu? Então, fique em paz. Uma coisa é você ver uma pessoa de longe que está ali apresentando um trabalho lindo, maravilhoso, cheio do Espírito Santo, maravilhoso, parecendo que é um santo. Nossa, porque milhares de pessoas seguem ele, porque milhares de pessoas admiram. Isso não quer dizer nada. Se você morar com a pessoa, você não vai sentir isso. Tá bom? Então, mas falaram que ele é tão maravilhoso, até morando com ele. Garanto pra você, se você conviver cara a cara com o cara todo dia, vai ter alguma coisa que ele vai falar que você não vai engolir, que você não vai ter, às vezes, aquela percepção, nossa, ele é santo. Eu garanto pra você, não tô brincando, tá? Então, só Deus que sabe mesmo ver os corações das pessoas. Só Deus sabe mesmo. Não adianta você falar pra mim que alguém que você viu é santo. Nem eu, não tô falando nem de mim. Se você conviver comigo, você nunca vai falar que eu sou santa. Mas nunca que você vai falar. Mas nunca, tá? Então, é só Deus que sabe ver o que é a verdadeira santidade, tá? Quem morou com Nossa Senhora, ela era maravilhosa, magnífica, bondosa demais. Mas só que tinha pessoas que não gostavam dela e moravam do lado da casa dela. Não aceitava a postura dela. Entendeu? Então, não tô dizendo que são as pessoas lá carinhosas que gostavam dela. Ela era carinhosa demais. A Nossa Senhora servia a todos. Ela, né? Ela nunca pensava nela, só pensava no próximo. Ela nunca deixava, ela fazia tudo certo. Qualquer pessoa que morasse dentro da casa de Nossa Senhora iria falar que ela é santa. Isso aí você pode ter certeza. Mas tinha pessoas que moravam do lado de Nossa Senhora, na casa vizinha, que já não aceitavam o que ela fazia. Não aceitava o jeito dela. Então, pra vocês verem como que é, tá? Então, é interessante. A ideia de que fomos destinados a nos tornar deuses através do amor e da graça de Deus também foi apoiada pelos reformistas protestantes. João Calvino escreveu: o objetivo do evangelho é nos tornar, enfim, conformáveis a Deus e, se é que podemos dizê-lo, nos deificar. Martinho Lutero também levantou o tema da deificação quando pregava que Deus derrama a Cristo, seu Filho amado, sobre nós. Ele se derrama sobre nós e nos aproxima de si próprio, de tal forma que ele se torna completamente humanizado e nós nos tornamos completamente deificados. E tudo vira uma só coisa: Deus, Cristo e nós. Talvez a parte mais chocante da promessa de Deus de nos tornar deuses seja o fato de que ela praticamente não gerou controvérsia alguma nas comunidades cristãs iniciais. Isso é bastante estranho, já que os primeiros séculos do cristianismo foram sacudidos por fortes discussões até mesmo sobre a natureza de Cristo. Apesar disso, não há registro de qualquer cristão do primeiro século estranhando a ideia de que os seres humanos estão destinados a se tornarem divinos através da obra redentora de Cristo. Nas palavras do teólogo Gonzales Arintello, as ideias sobre deificação eram tão comuns que nem mesmo os hereges dos primeiros séculos ousavam negá-las. Uau! De fato, Arintello diz ainda que a deificação, tão conhecida pelos pais da igreja, mas infelizmente esquecida atualmente, é o propósito primário da nossa vida cristã. Como você pode ver, a divinização é um ensinamento fundamental da vertente principal do cristianismo, mas também é um tesouro perdido. Claro, só há um Deus verdadeiro, mas nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, e através da obra salvífica de Jesus Cristo, fomos reunidos dentro da vida de Deus e nos tornamos participantes daquela divindade. Aí você me pergunta, mas a gente deveria, né? Todos nos vermos. O certo seria todos alcançar essa divinização. E aí todo mundo vê o outro como divino, né? Seria o perfeito acontecer isso na Terra, né? Tal, que incrível que seria. É um processo muito delicado. É um processo muito delicado, né? Que a gente talvez não vai ver acontecer na plenitude, assim, real, assim, de todo mundo, né? Olhar para o outro e falar, Jesus está nele, né? E respeitar o Jesus que está nele, ouvir verdadeiramente o que Jesus está falando através da boca daquele irmão.
É um processo que Deus está querendo fazer, né? A gente tenta aqui na nossa célula da Divina Vontade, né, explicar que Jesus está em mim, está na Ruth, está na Michele, está na Cecília, está em todos aqui. Que Jesus está falando pela boca de todos, que a gente tem que prestar atenção nas luzes que cada pessoa está trazendo, na meditação dos pensamentos que elas estão trazendo, porque os pensamentos delas são divinos, porque estão lendo o livro do céu e rezando todos os dias para que a Divina Vontade reine. Mas isso é espiritual, é por uma ação interior que você vai ter que, né, autodominar-se, matar o racionalismo humano, porque se você pensar humanamente, você vai ver defeito na pessoa. Agora, se você pensar divinamente, é difícil pensar divinamente. Então, Deus teria que derramar um dom, esse dom da divina vontade, e todas as pessoas têm a mesma classificação do dom, né? No mesmo grau, né? Alcançar o mesmo grau. Então, eu acredito que é um pouco complicado acontecer, de acontecer esse grau. Então, o que eu percebo que o reino da divina vontade talvez vai acontecer, porque vai ter servos e filhos, né? Vai ter os da santidade das virtudes, que nunca vão ter esse olho divino para ver as coisas, nunca vão ter. É fechado para eles, porque eles vivem das virtudes, então eles só olham para a terra, sempre está preso na terra e sempre vai ter o racionalismo humano neles. Então, o que fará eles consentir é a obediência. Então, como que eles vão ter que ser colocados numa posição de servos, né, de inferiores, infelizmente, e ter os que vão governar. E esses que governarem, né, vão ser colocados neles ali alguma identificação, e esses vão poder dizer o que fazer, o que não fazer, o que é correto, o que não é correto, e essas pessoas vão ter que respeitar a ordem que é colocada através da obediência. Tanto que no livro do céu fala claramente que a igreja é uma hierarquia, e precisa se respeitar a hierarquia da igreja. Precisa ter a obediência. Então, quem viver das virtudes vai ter que ser realmente obediente ao mandato do governante, né? Então, vai ter que ter obediência. Então, no reino da divina vontade na terra, por isso que não vai, Jesus não fala que vai ser perfeito na terra, mas vai ser perfeito dentro daqueles que tiverem à disposição. Aí, a pessoa que tem à disposição, ela vai conseguir, né, morrer para si mesma, né, diante de qualquer situação que ela estiver vivendo, porque ela vai ser orientada por Deus e ela vai ter esse consentimento constante para permitir essa liberdade de Deus na alma dela, e o dom vai tomar conta agora. Pode acontecer um milagre maior no tempo do reino da divina vontade, em que o dom vai cair de uma forma mais poderosa, por uma ação mais forte. Aí, se Deus permitir, aí todo mundo igualar na compreensão, fica bem mais fácil. E daí, quando alguém falar uma coisa, você vai ouvir Jesus, você vai ouvir com atenção aquilo que ela está falando e vai buscar entender pela luz interior que Jesus tem, né? Ele trazer para você o que realmente aquela pessoa tem intenção de dizer, né? O que ela realmente está querendo dizer. E aí você vai confirmar com ela, olha, você quis dizer isso? Ah, tá, então eu entendi. E aí você consente e aceita. Porque é uma liberdade e é voluntário, não é obediência cega e muda, né? Da santidade das virtudes. A santidade da divina vontade é, né, você ter certeza de que Deus está naquele ato. E Deus vai ter que se manifestar para isso, não tem jeito. Para você saber o que uma coisa é divina, só Deus falando que é. Entendeu? Não tem um ato assim, claro, porque Deus ele se intromete em todos os assuntos, né? Ele está em todas as circunstâncias, boas ou não tão boas aos nossos olhos. E aí, como tem situações que ele não está, e aí você tem que ter informação dentro de você de que ele fala, isso aí não é meu, isso é dela, ela que inventou isso aí. Mas só que a pessoa que vive na santidade das virtudes, ela vai trazer algo bom, perfeito para você fazer. Imagina assim, imagina que a pessoa na igreja, na sua paróquia, ela é a coordenadora, né, do movimento lá do apostolado da oração. Ela é a coordenadora e ela que manda. E você, né, você vive na divina vontade. E aí ela é a, né, a realidade ali, ela que é, né, a chefe. E ela vai organizar um evento.
E aí, nesse evento que ela organiza, dentro do coração dela, ela pensa algum interesse humano. Ela pensa, eu vou aproveitar que vai ter esse evento e eu vou cobrar uma taxa. Porque o caixa do apostolado tá zerado. Mas só que eu já recebi todas as doações para esse evento, eu não vou precisar gastar nenhum real, porque o padre, ele vai arcar com as despesas. Mas só que eu vou mesmo assim cobrar uma taxa para as pessoas que vão participar do evento, porque eu quero ter um dinheiro guardado no caixa da empresa, porque eu não quero ser vista como uma má coordenadora que não tem um caixa com dinheiro, né? Então, eu acho correto eu fazer isso. É o interesse da pessoa. É totalmente falso. Não é correto. Totalmente desordenado, né? Ela não foi sincera, né? Ela simplesmente aproveita uma ocasião em que ela recebeu a doação toda da igreja, da paróquia, e ela vai e aproveita. Então, tem um interesse humano ali para parecer bonita para o próximo coordenador que assumir, para o padre da paróquia, para... Aí, acontece essa situação. O filho da Divina Vontade, ele, né, vai participar do evento e ele, por obediência, ele vai pagar a taxa. E não vai ter pecado nenhum nisso, dele fazer. Mas só que daí, de repente, né, ele sente um mal-estar naquele lugar. Ele não se sente uma alegria total naquele lugar. Ele sente uma tristeza no coração dele. Entendeu? E aí ele pergunta ao Senhor o que está acontecendo, qual a dor do seu coração, se o Senhor puder me falar. Talvez Deus não conte, talvez Jesus não revele, porque ele não quer que você julgue mal ninguém, não quer que você tal. Mas de repente Jesus pode até falar a verdade para você. Ou você pode descobrir sem querer, a pessoa desabafa, sem querer ela acaba falando para você porque você é próxima dela, ou um parente dela acaba abrindo, né, a boca e falando, não sei, alguma coisa, alguma informação chega até você, porque Deus quis. Aí você vai ver que a Divina Vontade não está feliz com aquele ato dela. Claro que você não vai falar nada, não é a sua intenção a estragar, né? Você não tem que chegar na pessoa, não é seu posto fazer isso. Corrigir aquela pessoa, falar que ela está errada. Se Deus não abrir sua boca, você não vai falar nada, mas você vai sofrer. A justiça vai cair sobre você. Claro que em cima dela também vai cair, mas você vai ser uma pessoa que, para aquele evento dar certo, você vai ser o bode expiatório. Entendeu? Então, não é fácil ser santo, não, filho. Tá? Não é fácil ser divino, tá? Você, na Terra, tá vivendo aqui e Deus vai tirar de você os atos que vão fazer a diferença para, né, universalmente. Que vai gerar. Então, aquele evento, ele quer que dê certo. Independente do rolo da mulher lá, ele quer que dê certo. Mas é para a justiça ficar satisfeita e ela deixar as graças cair abundantemente no evento, precisa de um bode expiatório. E é você, a bomba cai em cima de você. E você sente, você não fica bem naquele lugar. Você às vezes sente uma tristeza muito grande, entendeu? Dentro de você. E você oferece tudo na divina vontade e fica em paz. E às vezes você não vai saber o que aconteceu. Né? Não vai saber. Mas você mesmo assim vai oferecer e você vai saber que tem propósitos divinos em torno da dor que você está sentindo, do sofrimento que foi trazido para você, do ato errado daquela coordenadora. Então, você vê que o reino da divina vontade, ele vai trazer essas realidades. Então, nunca vai ter uma perfeição aos olhos humanos, racionais. Entendeu? A perfeição, quem provocou foi Deus. Como que a perfeição de Deus atuou? Dando para você a carga para você carregar. Entendeu? A perfeição é você sofrer em nome daquele evento e de todas aquelas pessoas, em nome de todos. Você sofrer no lugar daquela mulher. Ela vai pagar a dívida dela com Deus na hora que ela se arrepender. Você vai rezar por ela também, rezando por todos. Você vai estar ali. Deus pode iluminar o coração dela, ela se arrepender do ato que ela fez, ela perceber que ela fez errado. Se ela não se arrepender, ela pode, de repente, na hora da morte, lembrar disso. Deus dá a luz, ela se arrepende e vai ser salva. Ou lá no purgatório, né? Eu não sei se sobra pro purgatório, coisas inacabáveis. A gente sabe que muita coisa sobra lá no purgatório. E aí, lá no purgatório, Deus
resolve o problema. E você simplesmente na terra, as graças vão cair abundantemente, a perfeição de Deus vai acontecer através dos seus atos que você vai doar à divina vontade. É grandioso demais o trabalho do reino de Deus na criatura que está divinizada e santificada pela divina vontade. Mas ninguém enxerga o que você faz, bebê. E nem você sente direito se você fez alguma coisa tão grandiosa. Você não percebe que você fez algo tão grandioso assim, parece que não é nada. Porque você sofreu, né, um mal-estar e você ofereceu para Deus, depois você ficou em paz mesmo sentindo ali um mal-estar, depois você foi embora, quando chegou em casa você estava bem de novo, nem aconteceu mais nada. E você fala assim, eu não fiz nada, eu não sei de nada. Nossa, hoje foi um dia tão tranquilo. Nossa, foi bonito demais. Eu vi tanta gente chorando lá naquele evento. Foi lindo. Você vai ver que maravilha. Nossa, foi. Você fica feliz, né, pelo resultado que aconteceu, mas você... às vezes você nem tem um conhecimento fuso para saber que toda aquela graça, toda aquela bênção caiu, né? Mas só que teve um trabalho seu junto com o de Deus. Foi Deus trabalhando, não foi você. Você nem enxerga o seu trabalho. Mas Deus, ele dá o mérito todo para você no céu. A recompensa virá para você. Ele tem endereço, tá? Você pode ter certeza. O livro do céu garante que no céu você vai receber o mérito, a recompensa. A luz desse dia vai cair sobre você. Ele é justo, ele não vai tirar de você. Aqui na terra a gente não aparece, mas no céu ele faz questão, tá? Eu falo para ele, não precisava, né? Eu quero, para mim, eu falei para ele, não precisava. Eu quero ser como Nossa Senhora, só servir, 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 né? A gente quer ser como Nossa Senhora mesmo, só servir e não aparecer nunca, mas ele fala que não tem jeito, que vai aparecer, como Nossa Senhora aparece poderosa desde hoje, a gente já tá vendo ela linda, linda, essas imagens aí. Ele faz questão, não adianta fugir. Ele faz questão. Então é muito grandioso, né? Então, por hoje tá bom. Eu vou continuar lendo esse livro na meditação, junto dessa meditação da Divina Vontade, né, de Nossa Senhora, todos os dias até terminar esse mês. Eu vou ler esse livro inteiro, né? E a gente vai comentando tudo que o cara tá explicando na Divina Vontade, na compreensão, e vai trazer muitas luzes novas, maravilhosas para nós. Amém? Estivemos então reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo. E vamos viver plenamente esse mês de maio com os 31 dias com Maria no reino da vontade divina. Tá chegando, né? Então vamos esperar esse amor de Nossa Senhora sobre nós que não vai, né, falhar com a gente. Amém? Deus abençoe e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.